Fala pessoal da Maneira TV, o nosso giro pelo mundo de hoje vai até Haia, na Holanda, para falar de um tribunal internacional que foi criado para julgar crimes graves contra a humanidade. Ó, qualquer semelhança é mera coincidência, hein? Roda a vinheta, Rafa, que hoje a gente vai falar do Tribunal de Haia. Antes da gente começar pelo começo, já vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like, dar aquela curtida, já manda o que você mais gostou para um amigo, para a gente conseguir aumentar aqui a visibilidade do nosso humilde canal, que, apesar de humilde, vem crescendo na velocidade da luz, graças aos nossos seguidores que fazem várias campanhas e postam coisas. Eu fico muito feliz. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos ao vídeo. O Tribunal Penal Internacional, mais conhecido como o Tribunal de Haia, foi criado em 2002 como uma corte internacional independente, com a missão de julgar crimes de altíssima gravidade, como, por exemplo, genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. A sua criação era muito necessária. Casos famosos de julgamento de alemães e japoneses depois da Segunda Guerra Mundial, já mostravam que o mundo precisava de um tribunal que não pertencesse a país nenhum, um tribunal internacional. Aí, nesse momento, pode aparecer uma dúvida. Se esse tribunal não pertence a nenhum país específico, então quem são os juízes? Esse é um ponto muito importante. A escolha dos juízes e juízas é feita em votação na Assembleia Geral da ONU pelos países que fazem parte do seu pacto. E cada eleito tem um mandato de 9 anos. Assim, o tribunal é composto de pessoas de diferentes países e por um tempo determinado. A ideia mesmo é ser bem diverso e sempre independente. Mas e quando esse tribunal entra em ação? A ideia é que ele não entre em conflito com os países. Então, ele assume uma posição de complementariedade. Ou seja, o Tribunal de Haia só entra em vigor quando a justiça do país não está funcionando corretamente, não agiu de forma coerente ou não foi acionada para algum crime em curso. Outro ponto importante, o tribunal só julga processos e crimes que ocorreram depois de 2002, na sua criação. Deixa eu te dar um exemplo, uma coisa assim bem hipotética. Vamos pensar um país, por exemplo, com um presidente acusado de tomar atitudes criminosas e genocidas, e aí, vamos supor aqui que mesmo assim, as competências legislativas e judiciárias desse país não tomam nenhuma atitude coerente com a gravidade dos crimes que ele está cometendo, por exemplo, de forma hipotética. Então, esse caso, por exemplo, é um caso em que uma acusação pode ser feita no Tribunal de Haia, levando provas para análise de um grupo de juízes que podem ou não dar prosseguimento a esse processo. É mesmo, é? Além disso, o réu precisa ser entregue para ser julgado sob custódia do tribunal. Bom, pelo exemplo que eu dei, você já percebeu que a ideia é ter uma ferramenta contra pessoas que possam ter cometido crimes gravíssimos. Mas uma coisa que é importante de se falar é que essas regras só se aplicam aos países que assinaram o tratado e se filiaram ao grupo que reconhece o tribunal. Hoje, o Tribunal de Haia possui 123 membros, mas nem sempre foi assim. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a história da sua formação. Por décadas, os países falaram sobre a criação de um tribunal independente. Mas a coisa só aconteceu mesmo em uma reunião com 148 países em Roma, no ano de 1998. Ali criaram os critérios que deveriam ser usados nesse tribunal independente. O documento ficou conhecido como Estatuto de Roma e foi aprovado por 120 países. 21 se abstiveram e 7 foram contra a criação. Catar, Iêmen, Líbia, Israel, Iraque, China e, adivinhem, e Estados Unidos. Por que será, né? Certamente que sim. Depois de tudo pronto, a regra era esperar que 60 países oficializassem sua participação no acordo e o tribunal poderia ser criado. E foi o que aconteceu no dia 1º de julho de 2002.
Hoje são 123 membros, com apenas 2 países que deixaram o acordo e o tribunal: Burundi e Filipinas. Obviamente, o Brasil é um dos membros que reconhecem esse acordo. O nosso Congresso legislou e as normas do Tratado de Roma foram incorporadas nas nossas bases jurídicas. Ou seja, o Brasil tem a segurança de poder contar com o Tribunal de Haia. Olha aí. E aí vem aquela dúvida. E esse tribunal, ele funciona mesmo? Bom, a verdade é que não temos muitas condenações feitas pelo tribunal. Na verdade, foram somente 4 condenados. Mas, pasmem, um deles era um miliciano. Ó, mais uma vez, qualquer semelhança é mera coincidência, hein? Tô aqui só fazendo um resumo histórico. Tomás Lubanga foi um ex-líder rebelde que atuou na República Democrática do Congo. Ele foi acusado de crimes de guerra por recrutar crianças para lutar em sua milícia, chamada União dos Congoleses Patrióticos. Meninos menores de 15 anos eram drogados e adestrados para servir como soldados. E as meninas se tornavam escravas sexuais. O miliciano foi condenado a 14 anos de prisão e está preso desde 2012. Viu só? Olha aí. É bom saber que existe um órgão que tem um poder para punir esse tipo de coisa, né? É verdade. Agora, a gente precisa lembrar que os estados precisam colaborar também para que o processo possa acontecer. Ou seja, o tribunal sozinho não faz milagre. Pessoal, esse foi mais um vídeo da Malheiros TV. Espero que o nosso giro pelo mundo de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais o que é o Tribunal de Haia. Um beijo grande, obrigado por se inscrever, por compartilhar, por dar um like, por mandar para o seu amigo, para a gente continuar essa discussão e até semana que vem.